Olá, eu sou o pastor Dárcio. E eu, Nilza. E nós estamos aqui para mais um estudo bíblico, mais um conhecendo e vivendo a palavra do Senhor. Mas antes de a gente conhecer e viver a palavra do Senhor, eu queria convidar você a participar desse novo projeto que o Senhor está colocando na nossa mão. É uma rádio por internet. Então, glória a Deus, porque o Senhor já está fazendo maravilhas com essa rádio. A gente já está chegando em lugares que a gente não pensava que ia chegar. Então, já tem pessoas de outros países, além do Brasil e além dos Estados Unidos, que estão ouvindo essa rádio. Já tem gente na China, né, ouvindo essa rádio. E agora nós estamos aqui também com um projeto de oração, um projeto de intercessão. Então, você está vendo aí um banner que ele fala, se você tem pedidos de oração, você pode mandar uma mensagem por WhatsApp. Ele fala em português, ele fala em chinês, ele fala em inglês e ele fala também em espanhol. Então, se você tem um pedido de oração, você pode digitar um texto no WhatsApp e mandar para esse número aí. Não esquece de colocar o +1 se você estiver fora dos Estados Unidos. E nós vamos estar intercedendo. Nós temos aqui... Juntos em intercessão. Juntos. E nós vamos estar juntos em intercessão. Ela está aqui me corrigindo. Ela é a produtora. Então, nós podemos estar juntos orando por essa tua necessidade. E queremos também ouvir o milagre depois, né? Porque aí você faz... nós oramos juntos e a hora que o milagre acontece, você também reporta para nós o milagre. Então, participe da rádio, divulgue a rádio, entre na rádio, escute a rádio, participe mandando pedido de música, participe orando, participe intercedendo, enfim, nós temos aí muita coisa para ser feita e o Senhor deseja que a gente se levante e faça a obra dele. Então eu te convido a estar com a gente, eu te convido a participar conosco desse novo projeto. Pastor, mas até onde vai? Olha, não importa até onde vai, né? Eu conversava com uma pessoa essa semana e ele dizia exatamente isso. Quando nós reservamos o domínio, nós pusemos um domínio .com, que é para não ter limites. Não tem limite de país, não tem limite de língua, não tem limite. Ah, pastor, mas hoje como é que está? Olha, hoje a gente tem música em italiano, em francês, em português de Portugal, em português do Brasil, temos em espanhol, temos em hebraico, temos em alemão e temos em inglês. E, em nome de Jesus, se aparecer outros, a gente vai estar colocando. Bom, mas nós estamos aqui para conhecer um pouco mais da palavra de Deus e viver esta palavra. Tem aí os nossos endereços no YouTube, no nosso canal do YouTube e também o da Rádio Vineyard. E a gente convida você a fazer parte da nossa comunidade virtual. Vem se conectar com a gente, venha estar junto com a gente, venha divulgar com a gente, venha participar desse ministério. Nós não temos um nome, nós não pertencemos a nenhuma denominação, mas nós cremos no Deus Todo-Poderoso. E cremos que Jesus é o único caminho, é a verdade e a vida, é o único que pode transformar a nossa vida e nos dá a vida eterna em nome de Jesus. Então vem com a gente, vem participar da nossa programação em nome de Jesus. Bom, nós estamos aqui falando sobre o Espírito Santo. Lembra disso? Nós fizemos aí um estudo em 4 etapas, que já está virando 5, porque nós não conseguimos terminar o último estudo, né? Mas em nome de Jesus, por quê? Porque nós separamos bastante dons, muitos dons, e aí a gente não conseguiu, no tempo que a gente gostaria, de pegar todos. Bom, nós estamos falando aqui o que são e quais são os dons espirituais. Bom, esse é o estudo 4.2, né? Porque já teve o 4.1 anterior e aí a gente está no 4.2. A gente já viu o que são os dons espirituais. Lembra disso? Então, a gente já viu que são os dons do Espírito. Então, se você não viu, você volta lá
no vídeo da semana passada e você vai saber o que são os dons do Espírito. E quais são os dons do Espírito? Nós começamos a semana passada a falar dos dons do Espírito. E nós selecionamos alguns e nós vimos alguns na semana passada. Então, numa seleção de 21 dons, nós vimos 10 a semana passada. Bom, por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando que são alguns dons? Porque, na verdade, a gente não pode limitar o Espírito Santo. Eu não posso dizer que esses são os únicos dons do Espírito. Nós não podemos. Por quê? Porque o Espírito Santo ele tem o poder, ele tem a autoridade, ele tem o domínio, ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser. Então, eu não posso simplesmente dizer assim, olha, esses são os únicos dons do Espírito Santo. Não. Esses são os, vamos dizer assim, os mais populares, ou são aqueles que são mais visíveis, são mais utilizáveis, alguma coisa assim. Mas eu não posso dizer que esses sejam os únicos dons do Espírito Santo. Então, nós selecionamos aí 21 e nós já vimos 10 a semana passada. Então, voltando aos dons do Espírito, nós vamos falar sobre o dom do ensino, o dom de ensinar. O dom de ensinar é uma capacidade que Deus dá, que o Espírito Santo dá, para que nós ajudemos as pessoas a crescer espiritualmente. Algumas pessoas são usadas para instruir e equipar pessoas de acordo com a Bíblia. Pastor, então todos têm o dom de ensinar? Não. Todos devem ensinar, mas nem todos têm o dom do ensino. E a gente vai ver mais para frente que alguma coisa você pode ensinar. Eu costumo até dizer que ninguém não tem nada para aprender e ninguém não tem nada para ensinar. Ou seja, todo mundo tem que aprender alguma coisa e todo mundo tem que ensinar algumas coisas. Então, esse dom de ensinar é para que a gente ensinar as pessoas a conhecer um pouco mais da Bíblia, principalmente trazer para as pessoas para compreenderem a profundidade do que é a Bíblia. E a gente vê isso em Atos capítulo 18, versículos de 24 a 28. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor. E, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque, com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando, por meio das Escrituras, que o Cristo é Jesus. Ou seja, ele ensinava o quê? Ele ensinava a palavra. Ele ensinava a palavra. E Apolo, a gente já viu, tem alguns textos em que Paulo fala que nós não somos nem de Paulo nem de Apolo, mas nós somos de Cristo. Então, esse é o Apolo, um cara que era instruído na palavra, mas ele não conhecia o batismo de Jesus. Aí você vai me perguntar assim, pastor, mas o que é o batismo de João? O batismo de João é um batismo de arrependimento. E o batismo de Jesus é um batismo de remissão de pecados. Então, hoje eu posso ter o batismo de João? Não, não posso, porque eu vou me arrepender. Para quê? Hoje eu posso ter o batismo de Jesus, para que os meus pecados sejam redimidos, sejam lavados, sejam limpos, sejam esquecidos, seja jogado onde tenha que ser jogado. Mas eu não tenho mais que ficar preocupado com isso daí. Amém? Porque eu já tenho o Espírito Santo.
Então, o dom de ensinar. Apolo tinha o dom de ensinar. Pastor, mas ele não era batizado com o batismo de Jesus. Não importa, querido. O Espírito Santo, ele dá o dom para quem ele quer. Ele dá o dom para quem vai usar. Ele dá o dom para quem e por uma causa própria, ok? Sempre ele vai dar o dom com um fim proveitoso. Atos capítulo 20, versículos 20 e 21. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse aí era Paulo. Paulo, ele tinha o dom do ensino. E ele ensinava o quê? Ele ensinava cristão. Ou seja, quando você tem um dom do ensino, ele é aplicado para a comunidade, ele é aplicado para o corpo de Cristo. Então, esse dom do ensino não é porque eu sou um professor, eu tenho o dom do ensino. Não, eu sou um professor, eu tenho a profissão de professor, eu tenho a habilidade de ensinar, mas eu não tenho o dom de ensinar, eu não tenho o dom do Espírito, eu tenho uma habilidade. Um outro dom que a gente já falou disso, né? Mas nós vamos falar de novo, é o dom de pastorear, o dom de ser pastor. E nós temos um estudo aí que nós já fizemos sobre pastor, profissão ou chamado. E o que, para mim, é muito claro é que pastor é um chamado e não é uma profissão. A gente já abordou sobre isso, né? Se você tem curiosidade, vai lá no nosso canal e estuda lá. Pastor é um dom. Pastorear é um dom. Pastorear é uma capacidade especial que o Espírito Santo te dá. Não é pena, não é dó, não é... Não. É a capacidade que o Espírito Santo te dá para que você cuide de pessoas, para que você atenda às necessidades das pessoas, né? Nutrindo as pessoas de ensinamentos da palavra. Ah, então, se eu cuido da minha família, eu sou um pastor? Se você cuida da tua família porque você trabalha, porque você traz o dinheiro para a manutenção da tua família, não, você não é um pastor, você é um provedor. Agora, se você cuida da tua família, na parte espiritual dela, você está cuidando, você está ensinando as crianças no caminho que ela deve andar, você está orando todos os dias, você está lendo a palavra, você tem o culto doméstico, você é um pastor dentro da tua família. Ou seja, pastorear é alguma coisa um pouco mais além do que simplesmente pregar. Então, o pastorear é cuidar das ovelhas. Cuidar de ovelhas é cuidar daqueles que estão perto de você, daqueles que estão na tua comunidade. Não vou falar igreja, mas na tua comunidade. Aqueles que estão junto com você. Por exemplo, vocês que estão aí no Zoom, né? Nós temos que cuidar de vocês. Então, quando você liga para mim, eu fico 2 horas, 3 horas conversando com você, não é porque você é mais bonito do que o outro, não, é porque eu sou pastor e eu tenho que pastorear você. Isso é um peso? Não, isso não é um peso, isso é um chamado. Essa é a diferença. Passa a ser um peso quando você não tem um chamado. Você que é pastor, você necessariamente tem que ter o dom do ensino. Porque se você não tem o dom do ensino, como que você vai pastorear alguém? Como que você vai cuidar de alguém se você não tem dom do ensino? Se você não pode parar para fazer aconselhamento, você não pode cuidar das pessoas, a pessoa vai ligar e você vai falar, não, estou ocupado. Ah, não, olha, eu não quero mais falar com essa pessoa porque ela já falou 10 vezes a mesma coisa. Pois é, ela vai falar 11, 12, 13. Chega uma hora que você para de responder, mas você continua ouvindo. Você não simplesmente ignora a pessoa. Ou, vou fazer que eu não estou. Eu não vou atender o telefone. Não é por aí. Então, por exemplo, se você liga para mim e eu não te atendo, não precisa ficar depressivo. Pastor, não quer falar
fala comigo. Não, eu não te atendi porque alguma coisa está acontecendo. Ou eu estou trabalhando, ou eu não estou podendo atender, ou porque eu estou atendendo outra pessoa. Alguma coisa aconteceu, mas você pode ter certeza que eu vou ligar de volta. Ainda que você não queira atender, eu vou ligar de volta. E isso já aconteceu muitas vezes. E a gente vê aqui Paulo falando em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Ou seja, por que eu deixei o pregar a palavra por último? Porque isso não é o mais importante. O pregar a palavra, eu faço um curso, né, de oratória e eu passo a pregar a palavra muito bem. Mas pregar a palavra não é o mais importante. O mais importante é o quê? É você corrigir, repreender e exortar com toda a longanimidade e doutrina. Isso é o dom de pastor. E a gente vê que isso também, como os dons espirituais, o pastorado também ele está negligenciado, ele está levado a reboque, ele está indo de qualquer forma. Então, as pessoas, qualquer Zé Mané se intitula pastor e acha que já é pastor. Mas, na verdade, para você ser pastor, primeiro você tem que ter o dom do pastorado, você tem que ter sido chamado para isso, e o teu chamado, quem faz é o Senhor. Não é o teu pastor, o pastor da tua igreja, o bispo, o apóstolo, o semideus, ou quem quer que seja. Quem faz isso é o Senhor. E é o Senhor que vai colocar isso no teu coração. Pastorear, a gente vê também Paulo falando em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Pois é, aí você vai dizer assim, pastor, você está falando de dom de pastorear e aí põe um texto de bispo. Pois é, o bispo é aquele que cuida de pastores. Então, o bispo é um pastor, ele começa sendo pastor e quando ele tem algumas congregações, que cada congregação tem o seu pastor, ele coordena esses pastores. Mas o bispo ele não deixa de ser pastor. Agora, esses são os requisitos básicos que a palavra de Deus nos dá para que a gente verifique se a pessoa que se diz pastor realmente tem o dom de pastorear. É a palavra que está dizendo. Esses são os requisitos. Você goste ou não. Nós temos um estudo que a gente já fez, a gente já falou sobre isso, sobre as características do pastor, né? Então, o chamado de pastor, ele tem que ter essas características. O pastor, ele tem que cuidar, ele tem que ensinar, ele tem que aconselhar, ele tem que pregar, mas ele tem que atender essas características. Pedro fala lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 3. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós,
não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Aí você vai me dizer assim, pastor, agora você fala de presbítero. Pois é, presbítero é um copastor. Presbítero ou ancião, que você pode encontrar em outras traduções, ele é um copastor, ele é uma pessoa que só falta ser pastor, mas ele é presbítero. Então, Pedro ele se considera como um presbítero. Ou seja, o que Pedro fala é que o pastor ele tem que ter cuidado. Então, ele vai falando aqui, né? Um rebanho que não é seu, não constrangendo as pessoas, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados. Ou seja, você que nos acompanha, você já deve ter ouvido eu falar algumas vezes, eu vou falar de novo. O pastor não manda na sua vida. Você não tem que, antes de fazer qualquer coisa, pedir a autorização ou a bênção, como a Nilza falou aqui, a bênção do seu pastor. Você não precisa disso. O que você precisa é ter certeza que Deus está de acordo com aquilo que você vai fazer. E muitos pastores hoje que a gente vê é que são as minhas ovelhas. Na verdade, as ovelhas não são minhas nem de ninguém, são de Deus, são de Jesus. As ovelhas são dele, não são minhas. Ele só me separou para que eu cuidasse dessas ovelhas. Então, eu não posso ter um domínio sobre elas. Ao contrário, eu tenho que cuidar delas, eu tenho que ser modelo delas. Né? Isso, eu tenho que ser referência para elas. Então, o dom de pastorear é algo um pouco mais profundo. Não é simplesmente eu ter um título de pastor na frente que isso já resolve o meu problema. Não vai resolver o teu problema. Ao contrário, vai te dar mais problema. A gente vê aqui em João capítulo 10, versículo 1. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Ou seja, se aquele que é pastor, aquele que tem o dom de pastorear, se ele não tem uma identidade com Cristo, se ele não tem uma identidade, se ele não vive a palavra, ele é ladrão e salteador. Ele não pode... Eu não estou dizendo, pastor, você está acusando alguém. Não estou acusando ninguém, querido. Se você se encaixa dentro dessas características, fique esperto. Fique esperto. Deus está te dando uma oportunidade para que você seja transformado, para que você mude a tua condição de salafrário, de um pastor salafrário para um pastor que possa ser um pastor ungido em nome de Jesus. Ou seja, o dom de pastorear não é que é o mais importante, mas todos os dons são importantes. Só que tem uns que se destacam mais que os outros, e aí parece que as pessoas buscam os dons que mais se destacam. Aquele que dá mais ibope, sabe como é que é? Então, não, porque eu quero ser pastor, porque eu quero mandar. Pois é, você quer mandar, querido? Então você compra uma chacrinha, põe lá um monte de boi, aí você manda nos bois. Isso você pode mandar. Mas, como igreja, você não pode fazer isso. Como comunidade, você não pode fazer isso. Você, como pastor, você tem que cuidar. João capítulo 10, versículos 4 e 5. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Pois é, a culpa não é só daquele que se faz pastor. A culpa também é daqueles que se fazem ovelhas. Por quê? Porque a ovelha ouve a voz do seu pastor. Então tem o quê? Conhecimento. Tem conhecimento dele.
Opa, parou aqui, aí, conhecimento. Estava demorando chegar. E ele é conhecido pelo povo. Então, na verdade, o problema não é só o pastor ser um salafrário, é também a ovelha ser uma salafrária. Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então, se você tem um conhecimento mínimo da palavra, mínimo, você vai saber se o teu pastor, ele é pastor ou não, se ele foi chamado para isso ou não. João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Isso aqui é Jesus dizendo que ele é o bom pastor. Jesus é a nossa referência. Você que tem ou acha que tem um dom de pastorear, se você acha isso, a tua referência é Jesus. A tua referência não pode ser nenhum pastor, não pode ser nenhum bispo, nenhum apóstolo, nenhum semideus, ninguém no mundo. Se você tem o dom de pastorear, a tua referência tem que ser Jesus. Ah, mas também vou ter que morrer crucificado que nem ele. Pois é, se for o caso, conforme a terra que você tiver, conforme o país que você tiver, você sabe que você vai morrer se você falar do evangelho. Então, você tem que decidir. Se Deus te mandou para lá, vá. Ah, mas e se eu for morrer? Pois é, isso não é um problema seu nem meu, isso é um problema de Deus. Se ele está te mandando para lá, isso ele vai fazer e ele vai cuidar de você. João capítulo 10, versículos 12 e 13. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Ou seja, a gente vê aí um monte de mercenário. Um monte de mercenário que se intitula um pastor, que não tem uma identificação com Cristo, que não vivem a palavra, que o negócio deles é arrecadar bens para ele mesmo. Arrecadar dinheiro, ganhar mais, né? A ovelha, ela tem que identificar o seu pastor. Então, se você tem um pouquinho de conhecimento da palavra, é pouquinho, não é muito não, é pouquíssimo. Você vai saber. Se o pastor que está dirigindo a tua comunidade, ele é um mercenário, ou se ele tem um chamado pastoral. Ser pastor não é um negócio muito fácil. Na verdade, é uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque de cada ovelha, Deus vai pedir a conta para esse pastor. Então, ser pastor não é só um título. Por isso, pastor não é uma profissão, né? Pastor é um chamado. Pastor é uma eleição de Deus. Então, quando Deus chama alguém para ser pastor, isso não significa que ele vai ser próspero, que ele vai ter uma igreja com 5.000 membros. Não, não é nada disso. Significa que ele vai pastorear. Ele não vai se preocupar se ele está numa igreja de 5.000 membros ou se ele está numa igreja que tem 4 ou 5 membros somente. Se ele está reunindo na sala da casa dele, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em pastorear. Ele está preocupado em levar a palavra de Deus às pessoas e cuidar das pessoas. Bom, nós vimos aqui todas as características para que você saiba se você tem ou se a pessoa que se diz pastor tem esse dom. Isso é um dom. O dom é um chamado. Esse é o chamado do pastor. Então, querido, se você almeja o episcopado, vai lá para Timóteo e vê se você se encaixa lá dentro. Se você se encaixa lá dentro e Deus te chamou, aleluia! Quem sou eu para dizer que você não é chamado? Quem sou eu para dizer que você não é pastor? Tem muitos que falam assim, eu sou chamado. E a gente já viu um monte desses que põe a mão no peito e bate no peito e fala assim, não, eu tenho chamado, eu sou pastorzinho. A gente está vendo já viu um monte deles cair. Um monte deles. Então,
é muito importante, né, a gente saber que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, o fato de hoje eu estar podendo fazer esse estudo com vocês, não significa que eu sou melhor que vocês. Eu tenho um chamado pastoral? Sim, eu tenho um chamado pastoral. E eu vou exercer esse chamado? Eu vou exercer esse chamado. Tanto é que você está vendo aí que eu não tenho igreja. Né? Em nome de Jesus, eu vou fazer aquilo que Deus coloca na minha mão. E tudo aquilo que Deus colocar na minha mão, eu vou fazer. Em nome de Jesus. Um outro chamado que a gente tem, um outro dom que a gente tem, é o dom de dar ânimo, de encorajar outras pessoas na hora certa, com as palavras certas, mas pela inspiração do Espírito Santo de Deus. Então, a gente vê lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Tem um monte de gente que para de poder, né? Deus tem nos dado espírito de poder e para no poder, né? Não, querido, continua aí, ó, de amor e de moderação. Então, aquele que tem o dom de dar ânimo é uma pessoa que encoraja as pessoas, que ajuda as pessoas, que levanta o ânimo das pessoas. Não é aquele que sai pisando. Você já deve ter conhecido alguém que, quanto pior você está, melhor ele fica. Então, esse não tem o dom de dar ânimo. Na verdade, eu tenho que animar meus irmãos, independente de eu ter algum benefício ou não. Se eu tenho esse dom, eu vou encorajar as pessoas a caminhar o evangelho que o Senhor tem dado para cada um de nós. Tem um outro dom que é um dom de prestar ajuda. O dom de prestar ajuda é uma capacidade que o Espírito Santo te dá para que você tenha um papel de apoio para que você possa realizar tarefas no ministério cristão com a capacidade de, muitas vezes, ver a necessidade antes que outras pessoas o façam. Ah, mas ajudar não é dar mantimento. Não, isso não é dar mantimento. Levar comida lá para o outro, não, isso não é dom de ajuda. O dom de ajuda é quando você tem a capacidade de enxergar as necessidades do ministério antes que alguém enxergue. Na verdade, essa capacidade é um pouco, esse dom é um pouco sensível, né? A pessoa tem que ser muito sensível, né? E a gente vê aqui alguns modelos, né? Atos capítulo 9, versículo 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ou seja, ela ajudava primeiro os domésticos da fé. Primeiro aqueles que eram cristãos. Então ela tinha esse dom de prestar ajuda. Então ela era notável. Ou seja, olha, qual o problema que você... fala lá com a Dorcas que ela resolve. É uma pessoa que está pronta, disposta a ajudar. Romanos capítulo 16, versículos 1 e 2. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Ou seja, Paulo está recomendando a Febe. Ou seja, ela é reconhecida pela comunidade, ela é reconhecida porque ela ajuda. E aí ele ainda fala aqui no final do versículo, né? Sido protetora de muitos, de mim inclusive. Ou seja, quem tem o dom de prestar ajuda é aquele que tem a recomendação. Olha, o Juca vai aí, ó, cuida bem do Juca, porque ele é um servo de Deus,
né? Ele tem servido aqui na nossa igreja, mas não importa, ele está indo para aí. Glória a Deus, que ele seja uma grande bênção e que vocês recebam o Juca de braços abertos. É assim. Esse Juca, ele tem o dom de prestar ajuda. Marcos capítulo 15, versículos 40 e 41. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe. Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam. E além destas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. Ou seja, a pessoa que tem esse dom de prestar ajuda é uma pessoa que é uma pessoa fácil de servir, uma pessoa que se envolve. Até as pessoas às vezes confundem servir por ser serviçal, por ser empregado. Não importa qual é o teu nível escolar, não importa qual é o teu cargo dentro da igreja, não importa qual é o teu título, prestar ajuda é o tipo do dom que todos nós devíamos ter. Outro dom é o dom de evangelizar. O dom do evangelismo é dado pelo Espírito Santo para ajudar os não cristãos. Peraí. Pastor, tudo que você está falando agora é dom só para quem está na igreja. E quem está fora da igreja? Pois é, evangelizar. Para que esses não cristãos deem o passo necessário para se tornarem cristãos nascidos de novo, ter uma nova vida. Ok? É isso que é o dom de evangelizar. Tem muita gente que fala assim, eu sou evangelista. Vamos ver se é mesmo. Atos capítulo 8, versículos 5 e 6. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Ou seja, o evangelista ele tem que falar de Jesus. Ele tem que transmitir a mensagem de salvação e trazer pessoas a conhecer Jesus. Compete a todo cristão anunciar as boas novas, verdade? Verdade. Mas para o evangelista, aquele que tem o dom de evangelizar, a coisa é mais grave. Ou seja, ele tem que falar mais de Jesus do que eu e você, que somos recém-convertidos, ou você que é recém-convertido. Você tem a ordenança de Marcos 16, 15, né? E de pregar o evangelho a toda criatura. Você tem que pregar o evangelho, certo? Mas o evangelista, ele tem um dom especial para pregar o evangelho. E a gente vê aqui em Atos capítulo 14, versículo 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia. Ou seja, um evangelista que não faz discípulos, ele não é evangelista. Ah, não, porque eu tenho que ir pregar a palavra. Pois é, ir pregar a palavra é fácil, né? Porque você está cada dia numa igreja, cada dia num ponto, cada dia num lugar, e você não tem compromisso com nada. Quem tem o dom de evangelizar, ele tem o compromisso, ele quer fazer discípulos. Ele tem que discipular as pessoas. E discipular as pessoas é ensinar as pessoas no caminho de Jesus. Isso ele tem que fazer. Ou seja, o dom de evangelizar não é simplesmente pregar a palavra. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Pois é, isso aí Jesus está falando para nós, né? O evangelista ele tem que ensinar e batizar. Não necessariamente ele vai ter o dom de ensino. O ensino básico, ou seja, se você tem o dom de evangelizar,
você, pelo menos o ensino básico para que você faça discípulos, você tem que ter. Eu recomendo que você leia Atos capítulo 8, versículos de 26 a 40, um texto bastante longo, onde você vai ver o que é ser definitivamente um evangelista, aquele que tem o dom do evangelismo. Ou seja, eu posso ser evangelista e não ter o dom do evangelismo? Não, eu posso pregar o evangelho e não ter o dom do evangelismo. Agora, se eu me intitulo evangelista, eu tenho que ter o dom de evangelizar. Esse dom de evangelizar é complicado. Eu tenho que falar de Jesus, eu tenho que fazer discípulos, eu tenho que ensinar, eu tenho que batizar, eu tenho que caminhar com a gente. Eu não posso ser eu sou um evangelista itinerante. Sabe o que é um evangelista itinerante? É aquele que não tem lugar para ficar. Então, ele vai em cada porto, ele dá uma parada, ele prega e aí vai embora. Ele não tem compromisso com nada. E não é isso que o Espírito Santo faz. Não é isso que o Espírito Santo deseja. Não é esse dom que o Espírito Santo quer dar para você e para mim. Um outro dom é o dom da exortação. O dom da exortação é um dom de encorajar, confortar ou instigar a outros a agir através da palavra. Não é instigar outro a ir brigar com o vizinho, não. Agir através da palavra que foi escrita, né, pelos profetas e discípulos, da palavra que é falada, das verdades que estão contidas dentro da Bíblia. E a gente vê lá em Atos capítulo 14, versículo 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja, aquele que tem o dom de exortação, ele encoraja as pessoas. E se você voltar lá no início do capítulo 14, você vai ver que essa palavra é uma palavra de Paulo, falando para os discípulos e para os apóstolos, para o pessoal ali, quando ele foi apedrejado em Listra. Então, os caras queriam ir embora. E Paulo falou, não, fica tranquilo aí. Por quê? Porque Paulo tinha o dom da exortação. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Ou seja, quem tem o dom da exortação, ele estimula as pessoas a estarem juntas, ele estimula a igreja a estar junto, ele estimula o corpo de Cristo a congregar. Não é aquele que divide, é aquele que junta. O dom da exortação é um dom maravilhoso, é um dom de encorajamento, é um dom para estimular as pessoas a viverem a palavra do Senhor. Outro dom é o dom de operação de milagres. Esse dom de operação de milagres, Deus dá a alguns cristãos para alterar os resultados naturais da vida. É um modo sobrenatural, através da oração, da fé e da orientação divina. Ou seja, operação de milagres é um dom maravilhoso. A gente vê em Atos capítulo 9, versículos 37 e 40. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ou seja, a operação de milagres pode
ser um dom para ressurreição, para que você ore e a pessoa seja ressuscitada. Aqui, se você ler um pouquinho antes do versículo 37, você vai ver que Dorcas havia morrido. É Dorcas que a gente falou agora atrás, né? Ela tinha morrido. E Pedro tinha esse dom de operação de milagres. O dom de operação de milagres, ele é para que o nome do Senhor seja engrandecido. E ele não acontece somente no mundo material, ele acontece também no mundo espiritual. E a gente vê em Atos capítulo 19, versículos 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Quem tem o dom de operação de milagres, ele cura e expulsa demônios. Esse dom de operação de milagres, os milagres acontecem no mundo material, no mundo físico e no mundo espiritual. Então, esse dom é um dom que chama atenção, né? É um dom que dá ibope. Você deve ter ouvido aí falar de um monte de pregadores que tinham o dom de cura. Vamos curar e vamos ressuscitar e vamos não sei o quê, e vamos expulsar e vamos fazer e vão acontecer. Pois é, depois que veio a pandemia, eles sumiram todos. Né? Pastor, significa que operação de milagres não existe mais? Não, existe. E o Espírito Santo continua agindo através de pessoas. Agora, pessoas que querem se autopromover, desculpa, o Espírito Santo não vai fazer nada com isso daí. Um outro dom que a gente vê aqui é o dom da hospitalidade. A hospitalidade é dada ao cristão para criar ambientes calorosos, ambientes fraternos, né, acolhedores, para outras pessoas em lugares que pode ser a sua casa, pode ser o escritório, pode ser a sua comunidade, a sua igreja, enfim, o que seja. São pessoas que têm esse dom, são pessoas especiais. Atos capítulo 16, versículo 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Ou seja, quem tem o dom da hospitalidade é uma pessoa humilde. E se você lê o início do capítulo 16, você vê que é o batismo do carcereiro. Paulo está batizando o carcereiro e toda a sua família. Então, quem falou foi a mulher do carcereiro, que nem conhecia Paulo, que de repente Paulo chegou lá e falou: vou te batizar. E aí o carcereiro falou: mano, eu conheci um Deus aí que é muito louco, que é demais, e você tem que se batizar. E aí ela nem pensou duas vezes. Ela recebeu o dom da hospitalidade, né? A pessoa é humilde. A gente vê em Romanos capítulo 12, versículo 13. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Ou seja, a gente tem que praticar. E sabe quem pratica a hospitalidade? Quem está envolvido na obra. Quem está envolvido nas coisas de Deus, ele vai compartilhar as necessidades dos santos. Quem são os santos? Os santos são todos aqueles que estão em processo de santificação. Todos aqueles que aceitaram Jesus, que receberam o Espírito Santo, estão no processo de transformação e santificação. Então, você e eu, se já temos esse Espírito Santo, nós somos santos. Então, quem tem esse dom da hospitalidade é quem está envolvido na obra, quem está envolvido com as coisas de Deus. Não quem está envolvido com a igreja, com a construção da igreja. Não, nada disso. Isso é pessoal. Pessoal, né? Quando Paulo fala aqui para os romanos, ele fala assim, olha, praticai a hospitalidade. Praticai a hospitalidade. Então, olha para a necessidade, se envolva com a necessidade.
Sabe aquela... A gente tem um ditado no Brasil, né, que onde come 2, come 3, come 4, não é isso? Ah, bota mais água no feijão. É isso. Esse é o dom da hospitalidade. Ah, mas não vai dar nem para mim. Pois é, se não vai dar nem para você, você divide e dá para 2. É assim. Esse é o dom da hospitalidade. Hebreus capítulo 13, versículos 1 e 2. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Ou seja, se você tem o dom da hospitalidade, se você é humilde, está envolvido na obra, você é abençoado. Não importa quem você está acolhendo. Né? O escritor de Hebreus aqui, que provavelmente foi Paulo, ele fala aqui que sem saber acolheram a anjos. Isso é verdade. Isso pode acontecer com você e comigo. Ter o dom da hospitalidade. 1 Pedro capítulo 4, versículos 9 e 10. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se você tem o dom da hospitalidade, você é abençoado, mas você também é abençoador. Por quê? Porque você está abençoando aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Né? Então, Pedro ele fala aqui, seja mutuamente hospitaleiros. Ou seja, o dom da hospitalidade é alguma coisa que o Espírito Santo quer distribuir para todos os cristãos. Por quê? Porque para que o corpo de Cristo seja fortalecido. Um outro dom, não menos importante, é o dom da intercessão. O dom da intercessão é o que o Espírito Santo dá para você e para mim, para que a gente permaneça na brecha, para que a gente permaneça em oração por alguém, por alguma coisa ou algum lugar, acreditando nos resultados profundos. Interceder é diferente de orar. Orar é quando você ora por alguma coisa sua. Então, eu oro pelo meu trabalho, eu oro pelo meu suprimento, eu oro pela minha casa, é uma coisa. Agora, interceder, então tem lá um estudo que nós fizemos sobre oração, você pode ir lá e dar uma olhada. Interceder é você orar por outras pessoas. Não é alguma coisa que te interessa direta ou indiretamente. Né? Por exemplo, hoje chegou 3 pedidos de oração aqui de pessoas que eu não conheço. E a gente ora, vamos orar, ora. Então, isso é ser intercessor. E a intercessão é um dom do Espírito Santo. E a gente vê em Hebreus capítulo 7, versículos 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ou seja, você e eu podemos orar pelos outros. Isso se chama intercessão. E orar pelos outros é interceder, é se colocar na brecha. Né? Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Ou seja, o dom de intercessão é orar sem cessar. Mas as pessoas não precisam saber que você está orando. As pessoas não precisam saber que você está intercedendo. Você só deve revelar se o Espírito Santo falar para você revelar. Se não, fica na sua. Ai, pastor, mas é bom que as pessoas saibam que tem alguém orando por elas. Não, não é bom, não. Por quê? Porque vai encher o seu ego e o meu ego. Porque eu sou bom para chuchu, então eu oro pelas pessoas. Não, querido, o dom que Deus te dá é para que você exerça essa autoridade de oração.
Tiago, capítulo 5, versículos 14 a 16. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ou seja, a nossa oração, a nossa intercessão tem que ser uma oração de poder. E quando Paulo fala aqui, né, em confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, essa é a base da Igreja Católica para que você se confesse para o padre. O que ele está dizendo aqui não é para você se confessar a alguém para que você seja perdoado, não. É confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serem curados. O que ele está dizendo é que você comparte o teu pecado, aquilo que você está fazendo de errado, e peça a oração. E peça a intercessão. Um outro dom é o dom de profetizar. Profetizar é transmitir uma mensagem por inspiração de Deus. Profetizar é uma inspiração que Deus dá para consolar, exortar, repreender e orientar o seu povo. Profetizar não é eu prever o futuro. Eu vou prever o futuro. Não, isso não é profetizar. Profetizar não é adivinhar. Eu vou adivinhar o que é que vai acontecer. Adivinhar as coisas que vão acontecer lá na frente. Não. Profetizar no Antigo Testamento, ele era usado para pessoas, povos e nações. Então, os profetas falavam diretamente para as pessoas, como o profeta falou diretamente para Davi sobre o pecado deles, ou para o rei Ezequias, que o rei Ezequias, né, Samuel falou para o rei Ezequias que ele ia morrer, né, e ele ganhou mais 15 anos. Para povos, se o povo, quando ele vê lá, quando o Senhor está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, ele fala assim, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Então, isso é uma profecia vinda para o povo. E para nações, no Antigo Testamento, a gente vê em Malaquias, quando a nação de Israel rejeita a Deus em seus dízimos e ofertas, em suas ações de graças, etc. E no Novo Testamento, a gente tem também para pessoas, e diferente, nós temos para a igreja, para a comunidade. Pastor, mas pode ter dom de profecia para uma nação? Olha, nunca eu posso dizer que eu vou engessar o Espírito Santo e falar assim, olha, ele não vai profetizar para as nações. Não posso dizer isso. Agora, o dom de profecia é alguma coisa bastante importante para que você e eu, que conhecemos um pouco da palavra do Senhor, a gente possa ter sabedoria e discernimento para ver se essa profecia vem do Senhor. Então, a gente vê aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, uma profecia, ela traz uma mensagem de Deus. Então, ela não vem pelo meu sentimento. Eu senti, eu sonhei. Não. O Espírito Santo, ele vai te dar uma direção. Isso é uma mensagem de Deus. E, quando Pedro fala aqui, ele fala que todas as profecias foram o quê? Movidas pelo Espírito Santo. Não foi simplesmente porque deu na veneta de alguém. Não. Foi movidas pelo Espírito Santo.
1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Segui o amor e procurai, com zelo, os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Principalmente que profetizeis. Para profetizar, se eu vou trazer uma palavra de Deus, se eu vou trazer uma mensagem de Deus, eu tenho que ter o quê? Uma relação com Deus. Então, eu não posso profetizar, eu não posso sair dando profetada por aí afora, se eu não tenho uma relação íntima com Deus. Então, a gente tem que estar muito atento em relação a isso. Na verdade, o ser humano, ele necessita de manifestações palpáveis. Então, nessas manifestações palpáveis, muitas vezes nós somos enganados. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Ou seja, a profecia ela tem que ser julgada, o profeta deve ser julgado. O mundo vai acabar tal dia. Isso aí, desculpa. Se o próprio Jesus disse que ele não sabe o dia nem a hora, quem sou eu? Eu tive uma revelação. Não, você não teve uma revelação, você teve um revelamento. E não tem nada a ver com o dom de profecia. O Covid é para o fim do mundo. Querido, o Covid é uma desgraça que está aí, mas eu não posso dizer que a profecia, olha, eu tenho o dom de profecia, eu vou profetizar que o Covid veio para acabar com o mundo. A palavra não diz que o mundo vai acabar com o Covid. A palavra não diz que o mundo vai acabar com uma pandemia. Ainda precisa vir o anticristo, aí tem muita coisa para acontecer ainda. Ou seja, nós temos que julgar a profecia. E como a gente julga a profecia? Quando você tem uma relação com Deus, quando você conhece a palavra de Deus, quando você tem uma intimidade com o Espírito Santo, aí você pode conseguir julgar isso daí. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 39, desculpa. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Ou seja, tem muita gente que quer o dom de falar línguas ou o dom de profetizar. Não, o que Paulo orienta aqui é que a gente procure com o quê? Com zelo. Zelo é cuidado, zelo é com uma afinição tremenda daquilo que a gente está procurando. Não é simplesmente ir lá e fazer qualquer manifestação para deixar as pessoas contentes, né? Ripa lá para trás. Não, calma aí, vamos devagar aí. 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Ou seja, a profecia é um dom dado pelo Espírito Santo. A profecia o dom de profecia é para trazer uma mensagem de Deus, é para que eu só posso ter esse dom se eu tenho uma relação íntima com Deus. Eu tenho que saber julgar a profecia, eu tenho que ter zelo com a profecia, e as coisas não acontecem da forma que a gente quer. A gente tem que fazer as coisas com ordem e decência. O outro dom é o dom de línguas. E aí você me perguntaria, ok, o que é falar em línguas? Tem uns caras aí que falam demais aí, acham que falar em línguas é falar demais. Não, calma aí. Falar em línguas, você tem duas formas. Você tem falar em línguas quando você conhece outros idiomas. Então, por exemplo, a Neuza fala o português, o espanhol, o inglês e o chinês. Ela fala em línguas, ela fala em outros idiomas, né? Agora, você tem o dom de línguas estranhas. Esse dom de línguas estranhas está diretamente ligado ao dom de interpretação de línguas. Então, por exemplo, quando eu falo em línguas estranhas, eu posso falar em uma oração que é para minha edificação,
E eu posso falar na comunidade, na igreja, no meio do culto, tem lá 5.000 pessoas, 2.000 pessoas, não importa qual número de pessoas, eu me levanto e começo a falar em línguas. Só que tem que haver interpretação, porque o objetivo principal do dom é edificar a igreja, edificar o corpo de Cristo, e não edificar a si próprio. E aí a gente vê em Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4, a gente vai começar a ver alguns tipos de línguas. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Um dos aspectos do dom de línguas é Pentecostes. Atos 2, quando veio, lembra, Jesus disse, olha, eu preciso ir para que venha para vocês o Espírito Santo, o Consolador, lembra disso? Pentecostes, estavam lá 150 reunidos, né? E de repente veio línguas de fogo. Então, foi a primeira manifestação do dom de línguas. Mas estas línguas não são línguas estranhas. Pastor, mas está escrito. Então, vamos lá. Atos capítulo 2, versículo de 5 a 12. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isto? Pois é. Então, quando começa a narrativa aí, no livro de Atos, ele fala que era vindo da onde? De todas as nações debaixo do céu. Então, essa manifestação de dom de línguas é uma manifestação do idioma. É do idioma, ok? Ah, pastor, então quer dizer que não tem esse negócio de língua estranha? Calma. Dom de línguas. Você pode ter um dom para você falar um outro idioma. Eu estou buscando esse dom. Eu quero falar inglês, você dá uma dureza esse negócio aqui. Ou você pode falar em línguas, em uma oração, em um lugar reservado, onde é para edificação sua. Ou você pode falar em línguas estranhas, quando você fala dentro da tua comunidade, da tua igreja, no meio de um culto, etc. Mas, para isso, tem que haver interpretação. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Ou seja, línguas estranhas pode ser uma edificação pessoal ou uma edificação do corpo de Cristo. Pois quem fala em língua não fala a homens, fala a Deus. Então, quando Deus te dá este dom de línguas, é para que você esteja falando com Ele. Mas não adianta você só ter o dom de línguas. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10.
A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Ou seja, todo dom de línguas dentro de um grupo deve vir com interpretação. Se não tem interpretação, tem alguma coisa estranha. Eu posso até considerar que isso possa ser um charlatanismo. Ou seja, isso é uma mentira. Por quê? Para que o Espírito Santo vai trazer um dom de línguas no meio de um culto se não tem interpretação? Você acha que a Trindade, eles se atrapalharam lá e fizeram alguma coisa errada? Não. Você acha que eles perderam o pé da coisa? Não, eles não perderam o pé de nada, filho. Na verdade, quando o Espírito Santo vem com dom de línguas e levanta alguém para falar em línguas, tem que haver interpretação. Mas Paulo vai um pouco mais além. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 18 e 19. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Ou seja, o dom de línguas, ele não é o mais importante. O dom de línguas, ele não pode estar consumindo a minha vida cristã. Ai, porque eu tenho que ter o dom. Querido, é melhor você falar o que se entende do que você falar o que não se entende. Principalmente se não tem interpretação. Na verdade, o dom de línguas é uma grande bênção. Agora, nós falamos de todos esses dons, né? 21 dons. E aí você me perguntaria, todos os dons do Espírito Santo são para hoje? São válidos hoje? Eu posso exercer, a minha igreja tem que ter isso? Olha, tem que ter, não tem que ter, mas que eles são válidos? Sim, eles são válidos. Os dons do Espírito são para hoje também. Todos esses dons são importantes para edificar o corpo de Cristo. Não é para edificar a minha vida, a minha pessoa, porque o pastor está... Não. Os dons mais sobrenaturais ainda, são válidos hoje. Não deixaram de existir. Esses dons não deixaram de existir. Na verdade, tudo o que fala na Bíblia, tudo que tem na Bíblia é válido para o dia de hoje. Eu não posso simplesmente começar a recortar a Bíblia para dizer aquilo que é válido, aquilo que não é válido. Então, se eu faço isso, o mínimo que eu posso pensar, né? Ou que você pode pensar de mim é falar assim, bom, Deus escreveu errado. Ele escreveu um livro que está ultrapassado. Como? Como a gente vê alguns líderes, dizendo assim, olha, nós temos que atualizar a Bíblia, trazer no nosso contexto. Não, eu não tenho que trazer nada no contexto de hoje. Eu tenho sim que ler a Bíblia, conhecer a Bíblia e contextualizá-la para hoje. Então, de repente, se eu vou falar de Jesus para uma pessoa para um doutor, eu tenho que falar de uma forma mais polida. Agora, se eu vou falar para um morador de rua, um cara que é drogado, eu vou chegar lá, mano, como é que está aí? Como é que é a parada? Ou seja, eu tenho que contextualizar. Mas a verdade bíblica, ela não muda. Ela continua sendo a mesma. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 8 a 10. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará.
Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Existem muitas denominações, muitos grupos religiosos que pensam que esse texto elimina o dom de línguas, como se isso fosse um sinal que os dons, como profecia e falar em línguas, não acontecem mais, como o dom de curar, não acontece mais. Mas, na verdade, a passagem também diz que o conhecimento passará, o que ainda não aconteceu. Nós temos aí a tecnologia na ponta dos dedos. Na verdade, esse texto está falando sobre o fim dos tempos, quando tudo que é imperfeito vai desaparecer. A Bíblia diz que não devemos proibir esses dons, mas analisá-los com cuidado. Ou seja, nós temos que conhecer a Bíblia. E a gente vai lá, Paulo falando aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 a 22. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Ou seja, nós temos que analisar. Nós temos que analisar as profecias, né? Nós temos que analisar os dons espirituais. E nós temos que fazer o quê? Reter o que é bom. Os dons do Espírito Santo devem ser usados de forma respeitosa. Eu não posso usar achando que eu sou a última Coca-Cola do deserto, que eu sou melhor que... Não. A gente tem que ter respeito, tem que ser de forma ordenada, né? E, assim, como eu gosto das coisas tudo certinha, né? Eu sou matemático, sabe como é que é? Pois é. Se você não dá um testemunho de cristão, o Espírito, como eu posso dizer que o Espírito Santo vai te dar um dom? Ah, pastor, mas você está julgando. Pois é, querido. É complicado, não é complicado isso? Não é complicado? Nós temos que fazer a coisa com seriedade. E Paulo fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Então, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ou seja, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Buscar com seriedade. Quem tem um dom não faz parte de uma elite. Eu não sou melhor que você porque eu tenho um dom, qualquer um que seja esse, né? Eu não faço parte de uma elite religiosa porque eu sou melhor, mas eu tenho o dever de usar esse dom para o crescimento do corpo de Cristo. Eu tenho que usar esse dom para a edificação da igreja. Eu tenho que usar esse dom para ajudar as pessoas. O Espírito Santo, ele não vai dar esse dom se for para ficar dentro de mim e se for para eu ajudar a minha casa. Não, é para ajudar as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Assim, também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Ou seja, se o dom é para a edificação da igreja, e eu tenho que progredir, o que é esse progredir que Paulo fala aqui? Progredir no meu relacionamento e conhecimento e vivência da palavra do Senhor. O meu relacionamento com Deus. Você não acha que Deus vai te dar um dom só pelos seus lindos cabelos louros, né? Não vai te dar um dom. Ele vai te dar o dom pelo teu relacionamento com Ele, né? Pelo teu conhecimento da palavra. Ok. Como ter os dons do Espírito? Finalizando, né? Como ter os dons do Espírito? Paulo fala aos Gálatas, capítulo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ou seja, eu não posso ter dons do Espírito se eu não tenho o fruto do Espírito. Se na minha vida não tem amor, não tem alegria, não tem paz, não tem paciência, não tem amabilidade, não tem bondade, não tem fidelidade, não tem mansidão, não tem domínio próprio, como é que eu vou querer ter o dom do Espírito? Na verdade, esse foi um overview que nós demos em dons espirituais e eu creio que tem muita coisa ainda para ser vista, mas isso aí já é matéria suficiente para a gente ficar um bom tempo ruminando tudo isso e fazendo as coisas conforme o Senhor quer que nós façamos. Ou seja, nós temos os dons do Espírito e quais são os dons que estão sobre a nossa vida. Que dons que eu estou usando e que dons que eu não estou usando. Que esse estudo possa ter sido uma grande bênção para a tua vida, porque para mim a vida foi. Né? Porque muitas vezes, quando a gente estuda para ensinar, a gente aprende mais do que ensina. Então, que realmente isso possa ser marcado na tua vida e que você e eu possamos buscar os melhores dons. E o melhor dom é servir. E o melhor dom é buscar o Senhor e ter uma relação com esse Deus. Que é isso que Ele quer para a minha vida e para a tua vida. Obrigado por você estar com a gente até agora e nos vemos no próximo estudo, em nome de Jesus. No domingo a gente vai ter aí o último culto do mês, né? Se você tem aí um louvor que gostaria que cantasse, porque no domingo a gente canta também, a gente louva a Deus, ainda que seja por Zoom, né? Já pode ir preparando os seus louvores, né? Sempre um rápido e um mais tranquilinho. Manda aí para nós e a gente vai estar selecionando para o próximo mês de setembro com os louvores novos, tá bom? Que Deus te abençoe, tenha aí um final de semana maravilhoso e venha se conectar conosco no nosso Zoom, né? No culto da família que a gente faz todos os domingos. Que Deus te abençoe, fique na paz. Tchau, tchau.